Músico Paulinho da Costa será o segundo brasileiro a ganhar uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood. Brasileira Bruna Takahashi busca vaga nas oitavas do Grand Smash de tênis de mesa em Las Vegas. Copa do Mundo de 2026. Saiba quais são os documentos necessários para assistir aos jogos nos 3 países sede. E Fluminense perde vaga na final do Mundial de Clubes e brasileiro do Chelsea, João Pedro, é destaque na partida. Olá! Um músico brasileiro que já trabalhou com Madonna e Michael Jackson será homenageado no ano que vem ao lado de nomes como Demi Moore, Miley Cyrus e Shaquille O'Neal. Ele vai ganhar uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood. É a segunda vez na história que um brasileiro recebe esse grau de reconhecimento gravado na calçada mais famosa do mundo. Paulinho da Costa é um dos maiores percussionistas brasileiros, com mais de 1.500 gravações em seu currículo. Radicado aqui nos Estados Unidos desde 1973, o músico de 77 anos conquistou o mundo com um talento e ritmo únicos. Ele é conhecido por seu trabalho com artistas internacionais. Colaborou com Madonna em La Isla Bonita, e com Lionel Rich em All Night Long. E mais, foi parceiro do rei do pop Michael Jackson, participando de álbuns emblemáticos do artista como Thriller. Paulinho também está por trás da superprodução mundial We Are The World. O talento do brasileiro também chegou no cinema. Ele participou de trilhas sonoras de filmes como Star Wars e Dirty Dancing. Agora o nome de Paulinho da Costa acaba de ser anunciado pela Câmara de Comércio de Hollywood entre as 35 celebridades que receberão suas próprias estrelas em 2026. Considerado pela revista Downbeat como um dos percussionistas mais talentosos dos nossos tempos, Paulinho da Costa é agora o segundo brasileiro a entrar para o seleto Hall da Calçada da Fama de Hollywood, ao lado de Carmen Miranda. O Fluminense enfrentou nesta tarde o Chelsea na busca por uma vaga na final do Mundial de Clubes. A partida rolou no estádio de New Jersey com arquibancadas lotadas. Foi um jogo disputadíssimo, mas não deu para o time brasileiro. Logo nos primeiros 20 minutos da partida, o primeiro gol do Chelsea veio dos pés do brasileiro João Pedro, formado na base do Fluminense. Depois disso, o Fluminense seguiu buscando um gol com ótimas chances, mas no segundo tempo, de novo, João Pedro arrancou sozinho e marcou mais um golaço contra o time carioca. A próxima semifinal rola amanhã com um jogaço entre PSG e Real Madrid no mesmo estádio, o MetLife, lá em New Jersey. E no ano que vem tem Copa do Mundo de Seleções aqui na América do Norte, com jogos nos Estados Unidos, Canadá e México, e muitos brasileiros já começaram a planejar a viagem dos sonhos. Mas antes de pensar na passagem ou hospedagem, tem um detalhe que é fundamental: o visto de entrada nos países sede. Você sabe o que solicitar? A gente te explica na reportagem do Eliseu Caetano. A Copa do Mundo de 2026 será a primeira com 3 sedes: Estados Unidos, Canadá e México. E para quem pretende acompanhar de perto os jogos, é preciso entender bem a questão dos vistos. Cada país tem uma regra diferente. Aqui nos Estados Unidos, o visto B1, B2 continua sendo a principal opção para turistas. Ele é válido para viagens de lazer, eventos esportivos e até negócios. A dica é fazer o pedido o quanto antes, já que os prazos de entrevistas nos consulados têm demorado meses. E mesmo apresentando os documentos corretos, a autorização pode ser negada.
o que exige tempo para solicitar uma reanálise do caso. O ideal já é realizar a aplicação do visto de turista agora nesse ano de 2025. Veja só, a Copa do Mundo vai ser em junho de 2026, ou seja, mais ou menos daqui a 11 meses. Para fazer a aplicação para o visto de turista em consulados americanos no Brasil, tem demorado de 8 a 10 meses. Ou seja, se tiver algum contratempo, pode ser que não seja tempo suficiente. Então, o melhor mesmo é já se adiantar e fazer essa aplicação. Já para o Canadá, é possível entrar com uma autorização eletrônica, a chamada ETA, mas só se você já tiver um visto americano válido. É um processo rápido, feito online, com custo baixo e resposta em poucos dias. Já no caso do México, brasileiros com visto americano também estão isentos de solicitar permissão de entrada. Basta apresentar o documento expedido pelos Estados Unidos na chegada. Brasileiros que estão aqui dentro dos Estados Unidos e desejam acompanhar a Copa do Mundo no ano que vem, precisam ter um pouco de cuidado, principalmente se não estiver mantendo um status legal aqui nos Estados Unidos. Temos que lembrar que, desde esse ano, para você viajar dentro dos Estados Unidos, no voo doméstico, você precisa apresentar o seu Real ID. Como a Copa do Mundo vai atrair milhões de turistas, a recomendação dos especialistas é clara. Garanta seus vistos até o final deste ano. E assim, fique livre para torcer sem preocupação. A seleção brasileira de basquete foi vice-campeã da America Cup 2025, principal campeonato do nosso continente nessa temporada. A final, no último fim de semana, foi contra os Estados Unidos, que venceu com dificuldades por 92-84. Essa foi a única derrota da seleção brasileira em toda a competição, que valia vaga direta para a Copa do Mundo de Basquete no ano que vem, que rola na Alemanha. Agora, para conseguir classificação e retornar ao Campeonato Mundial após 12 anos, as brasileiras terão que passar pelos próximos torneios classificatórios em março do ano que vem. E tem mais uma notícia do esporte. Essa noite, a brasileira Bruna Takahashi disputa uma vaga nas oitavas de final do Grand Smash de tênis de mesa em Las Vegas. Logo mais, ela enfrenta a japonesa Rina Hayata. A Bruna ocupa hoje a posição número 19 no ranking mundial e é a única brasileira na chave simples do campeonato que está rolando aqui nos Estados Unidos. O Grand Smash de tênis de mesa é um torneio de elite organizado pela World Table Tennis que reúne os principais atletas do mundo. Toda a sorte para a Bruna hoje. A seguir, o governo brasileiro reage à fala de Donald Trump em meio à guerra comercial e diz que seguem em negociações. E aumenta a confiança dos moradores dos Estados Unidos na melhora da inflação. Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Envios BR. Solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Ih, ô Evelyn, tá distraidão aí, tá vendo? Ih, que vacilo. Por que você não aproveita esse momento então para se inscrever aqui no canal, dar aquela curtida e deixar um comentário gostoso? A gente vai adorar, não esquece, né? Ativa o sininho, hein? Ativa o sininho. O presidente Donald Trump voltou a ameaçar os países do bloco BRICS, afirmando que essas nações, incluindo o Brasil, querem prejudicar os Estados Unidos. Os detalhes com o Matias Brotero. Donald Trump disse hoje que as novas tarifas recíprocas vão começar a ser aplicadas no dia 1º de agosto. O presidente dos Estados Unidos voltou a afirmar que qualquer país que fizer parte do BRICS, bloco que inclui o Brasil, terá de pagar uma tarifa adicional de 10%.
De acordo com Trump, as nações que fazem parte do bloco tentam destruir o dólar. A declaração acontece 2 dias após a divulgação de um comunicado conjunto da cúpula do BRICS, realizada no Brasil, que sugere expandir o financiamento em moeda local. Em meio às negociações comerciais, Donald Trump recebe a visita do primeiro-ministro de Israel em Washington. O presidente americano tenta chegar a um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza que possibilite a libertação de 50 reféns que seguem em cativeiro. O escritório do premier divulgou hoje a carta na qual Benjamin Netanyahu indica o presidente americano ao Prêmio Nobel da Paz. O documento foi entregue ontem a Donald Trump durante um jantar na Casa Branca. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. E mesmo diante das ameaças novas de Donald Trump, o governo do Brasil anunciou que está em negociações com os Estados Unidos para chegar a um acordo bilateral. O presidente Lula criticou a postura e as falas do líder norte-americano, afirmando que o mundo não deseja um imperador e que Trump não deve interferir nas decisões de outros países. O Itamaraty disse ainda que o Brasil mantém relações comerciais com diversas economias e que o BRICS não tem políticas anti-americanas, como afirma Trump. Segundo o Itamaraty, sua equipe continua em diálogo com os norte-americanos para chegar a um acordo final, mas buscando garantir que os interesses do Brasil sejam preservados nas negociações. Enquanto isso, aqui na economia interna, aumentou a confiança dos moradores dos Estados Unidos em uma melhora da inflação. Mas especialistas dizem que o futuro econômico segue instável e é preciso cautela. Há meses que há ansiedade sobre o rápido aumento de preços relacionados a tarifas. Mas uma nova pesquisa do Banco Central de Nova York sugere que a partir de junho, os moradores do país passaram a ficar mais otimistas de que a inflação não voltará a aumentar. Mas o relatório também mostrou que os consumidores acreditam que suas situações financeiras seguirão apertadas, pelo menos por enquanto. A pesquisa de junho também mostrou que as expectativas de segurança no emprego melhoraram. Embaladas pelo novo relatório do governo sobre o mercado de trabalho, que apontou crescimento acima do esperado em junho, adicionando 147 mil empregos. The US really is still the brightest spot in the global economy. O problema é que a maior parte do crescimento foi concentrada em apenas 3 setores: saúde, hotelaria e governos estaduais e locais. Já as vagas na indústria, uma prioridade fundamental para o governo Trump, estão em queda. Para analistas como Jesse Hoffenstein, professor de políticas públicas e economia da UC Berkeley, o momento é de cautela, porque a situação vai seguir oscilando. Até porque o mesmo relatório do governo mostra que está ficando mais difícil para os moradores do país encontrarem um trabalho, com duração do tempo de desemprego cada vez mais longa. Investidores também se dizem preocupados com uma potencial desaceleração econômica devido às incertezas sobre as políticas tarifárias do presidente Trump, principalmente agora que, mais uma vez, ele empurrou as negociações com diversas nações para agosto, aumentando o período de incertezas no mercado interno. Agora vamos direto ao Oriente Médio saber as últimas informações sobre as negociações do cessar-fogo entre Israel e Hamas que estão em andamento no Catar. O correspondente Vitor La Regina tem os detalhes. Negociadores israelenses afirmam que o acordo de cessar-fogo com o Hamas está 90% certo. Mas um último impasse ainda trava as conversas: se a trégua será permanente ou temporária. O enviado do presidente Donald Trump ao Oriente Médio, Steve Witkoff, que deve chegar a Doha nos próximos dias, disse que está esperançoso de que o acordo será aprovado ainda nesta semana e de que a trégua, inicialmente de 60 dias, levará a uma paz duradoura na faixa de Gaza. Enquanto isso, os combates continuam na região. Na noite de ontem, 5 soldados israelenses morreram em uma explosão provocada por uma bomba colocada pelos terroristas em uma estrada em Beit Anum, no norte de Gaza. Outros 14 militares ficaram feridos. O exército israelense eliminou hoje um dos líderes do Hamas no Líbano. O ataque foi realizado pela Força Aérea, que atingiu o carro onde estava Mehran Bajur, na cidade libanesa de Trípoli. De Tel Aviv, Vitor La Regina para o Américas no Ar. Depois do intervalo, o projeto de lei do governo Trump define maiores e novas taxas para certos imigrantes.
E podem acontecer mudanças na segurança do raio-x nos aeroportos do país em breve. O projeto de lei do governo Trump define novas taxas para requerentes de asilo, pessoas em liberdade condicional e titulares de status de proteção temporária. As cobranças já podem entrar em vigor neste ano. Parte das tributações não existia anteriormente ou possuíam valores menores. Quem nos explica tudo em detalhes é a Carolina Camargo. Sob o projeto de lei, os Estados Unidos passariam a cobrar pela primeira vez uma taxa de $100 para os requerentes de asilo, o que tornaria o país um dos poucos a taxar pedidos de proteção humanitária. O mesmo valor deverá ser exigido anualmente enquanto o processo estiver em andamento. Para pedidos de status para imigrante juvenil especial, a taxa é de $250. Para solicitantes de proteção temporária, o custo seria de $500. Uma taxa de no mínimo $550 também passará a ser cobrada para pedidos iniciais de permissão de trabalho para requerentes de asilo, candidatos a beneficiários de liberdade condicional e titulares de status de proteção temporária. Entre outras taxas propostas no pacote assinado pelo presidente, estão $900 para pedidos de revisão de decisões de juízes de imigração ou do Departamento de Segurança Interna. Até o momento, o valor para recorrer dos vereditos era de $110. Os montantes ainda podem sofrer aumentos conforme decisões do Departamento de Segurança Interna. Todas essas taxas estão sujeitas a ajustes de inflação e não podem ser dispensadas ou reduzidas. Aumento ou criação de taxas de serviço para certos benefícios humanitários é uma tentativa de impedir ou dificultar o acesso de pessoas ao sistema de imigração dos Estados Unidos. O asilo, por exemplo, imagine que as pessoas que aplicam para asilo, muitos deles vêm para o país sem nenhuma condição econômica de pagar por essas taxas. Então, se eles agora vão ter que pagar por essas taxas para obter os benefícios, provavelmente alguns deles vão, ou muitos deles vão acabar não aplicando e trabalhando clandestinamente no país até conseguir os recursos para bancar essas taxas. Então, são taxas criadas sob o pretexto de custear o gasto que esses imigrantes causam ao país, mas na verdade isso não é sustentado por fatos, porque os imigrantes trazem benefícios para o país. Ao invés disso, mais de $95 bilhões por ano que os imigrantes contribuem com a receita dos Estados Unidos. O governo alega que parte dos valores recolhidos serão alocados para setores como o Departamento de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos para a detecção e prevenção de fraudes na imigração. Segundo o The Wall Street Journal, estima-se que as taxas relacionadas somente aos requerentes de asilo arrecadem pelo menos $1,2 bilhão pelos próximos 10 anos. A governadora de Massachusetts, Maura Healey, sancionou o orçamento estadual para o ano fiscal 2026, que inclui a alocação de 5 milhões para o Fundo de Defesa Legal destinado aos imigrantes. Os detalhes com a Giovanna Locatelli. O orçamento total assinado pela governadora daqui do estado é de quase $61 bilhões para o ano que vem, um plano de gastos abaixo do deste ano. A redução vem do corte de verbas destinadas a projetos locais, congelamento de contratações do Poder Executivo e suspensão do aumento salarial de gerentes não sindicalizados. Para especialistas, o corte de gastos tornará Massachusetts mais acessível, melhorando o sistema de transporte e educação e impulsionando a economia do estado. Um dos grandes destaques do orçamento é a alocação de $5 milhões para um fundo de defesa legal destinado a imigrantes. O objetivo dessa destinação específica é financiar serviços jurídicos de ajuda a estrangeiros em processos de deportação. A verba vai direto ao Escritório para Refugiados e Imigrantes, que distribui às entidades de apoio ao imigrante. Massachusetts se une a outros estados que já oferecem suporte legal financiado pelo poder público para imigrantes, como Califórnia e Chicago. Os opositores do atual governo criticam esta distribuição, alegando que a governadora está usando recursos públicos para estrangeiros e que isso não estaria dentro das prioridades do estado. A governadora se defende, dizendo que o orçamento está sendo assinado em um momento em que centenas de pessoas deverão perder o direito ao plano de saúde e dos próximos reajustes nos preços da energia
e dos alimentos. As entidades beneficiadas comemoram. A Administração de Segurança dos Transportes começou a permitir que pessoas mantenham os calçados em alguns aeroportos na hora de passar pelo raio-x. A informação sobre a nova política do TSA foi divulgada pelo jornal The New York Times, mas até agora a agência não anunciou oficialmente as alterações das novas políticas de segurança. Desde 2006 que os passageiros são obrigados a tirar os calçados para uma checagem mais minuciosa nos Estados Unidos. Só escapam dessa medida aquelas pessoas que são membros de programas de pré-controle, que passam por uma triagem mais rápida. Mas em breve, passar pelos raios-x com calçados vai ser um benefício para todos. Depois do intervalo, incêndios devastadores de Los Angeles completam 6 meses e moradores cobram ações. O dia de ontem foi marcado por muita emoção na Califórnia, mas também de cobranças por ações das autoridades. É que essa segunda-feira marcou 6 meses desde que os incêndios florestais devastadores e mortais de Eaton e Palisades devastaram o sul do estado, matando dezenas de pessoas. Para lembrar a tragédia e suas consequências, o grupo de sobreviventes do Eaton Fire denunciou os abusos das seguradoras. For decades, we paid our premiums faithfully to these companies, trusting they'd stand by us if disaster ever struck. Joy Chain denunciou que, mesmo após receber milhões por anos, até agora as seguradoras não reembolsaram as famílias dos incêndios. O grupo alega que as empresas estão lucrando com a dor das comunidades, que lutam para se reerguer 6 meses após a tragédia. The state has launched an investigation into State Farm. O escritório do Procurador-Geral do Estado já estaria investigando seguradoras por abusos. Os incêndios Eaton e Palisades queimaram dezenas de milhares de acres e destruíram muitas estruturas, devastando cidades inteiras. 6 meses depois, as comunidades impactadas agora mostram alguns sinais de recuperação. Os bombeiros revogaram as ordens finais no mês passado e isso também permitiu a reabertura de partes da rodovia da costa do Pacífico que havia sido interrompida. A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, diz que as autoridades estão antecipadas com o prazo para a remoção de entulhos. Quase 80% já foram removidos e 1/3 dos pedidos de reconstrução aprovados. There are people that are not here. 30 lives that were lost because of this tragedy. O governador Gavin Newsom disse que é preciso fazer mais e que ontem assinou uma nova ordem executiva para ampliar as proteções à população em caso de incêndios florestais. Hora da previsão do tempo, vamos aqui para o nosso telão ver as temperaturas previstas para amanhã. Em Boston e Nova York, máxima entre 90 e 81, tempo encoberto e bastante sol na capital do país, com máxima batendo 98. Em Atlanta também tem previsão de sol, na Flórida a previsão é de chuva com bastante trovoada, tudo acima de 100 graus Fahrenheit nessa parte do mapa. Em Brownsville, lá no Texas, máxima de 103, em San Antônio 105, em El Paso 106, bastante sol nessa área do Texas. Já em Phoenix, máxima batendo 114 graus, muito quente. Em Los Angeles e São Francisco, a previsão ainda é de tempo nublado com ventania espaçada ao longo do dia. Em Salt Lake City, máxima de 99, calor e sol na previsão. O estado da Flórida é o 5º em número de mortes por afogamento em águas naturais nos Estados Unidos. E agora, com o verão, é alta temporada e os riscos aumentam. Com isso, o governo estadual lançou uma lei para oferecer aulas gratuitas de natação às crianças. Com mais de 8 mil quilômetros de litoral, centenas de lagos e milhões de piscinas residenciais, a Flórida é um convite ao mergulho. Mas antes da diversão, fique atento aos perigos. O estado é o 5º em número de mortes por afogamento em águas naturais nos Estados Unidos. São 8,82 mortes para cada 100 mil habitantes. E o número de casos costuma disparar entre os meses de junho e agosto. Prestem atenção, principalmente fiquem de olho nas crianças, perto de piscina, perto de mar e perto dos lagos. A Flórida também lidera nos casos fatais ocorridos em piscinas residenciais. Este tipo de afogamento é a principal causa de morte acidental entre crianças de 1 a 4 anos no país. E por isso também é importante seguir rigorosamente regras de segurança como
Nunca deixe uma criança sozinha, perto da água. Instale barreiras nas piscinas. Ensine os filhos a nadar. Redobre os cuidados em praias e lagos. E como as piscinas particulares estão entre os locais mais perigosos para os pequenos, o estado da Flórida aprovou uma nova lei que disponibiliza vouchers para aulas de natação, ou seja, aulas gratuitas incentivando desde cedo o aprendizado da sobrevivência aquática. Para saber onde conseguir esse curso para as crianças, é só acessar summerbreakspot.org ou ligar para o número 211. O cuidado que vocês precisam ter com os seus filhos neste momento é principalmente ter a certeza que o seu filho tem o mínimo de habilidade aquática para a sua sobrevivência. Então, assim, além de ele ter essas habilidades, não desvie o olhar, fiquem atentos à borda de piscina. Se você não tem uma segurança, coloquem flutuador se necessário e prestem atenção, pois o afogamento ele é silencioso e é o maior índice de morte de crianças de 1 a 4 anos. Então, por favor, gente, cuidem dos pequenos. E o Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. Eu agradeço a sua companhia e te espero de novo amanhã. Até lá!